No dia 20 de novembro, comemoramos o Dia da Consciência Negra. É um dia importante, sim, e emblemático também. No entanto, o que realmente espera-se é que as pessoas tenham consciência na educação dos seus filhos para que sejam adultos íntegros e capazes de respeitar as diferenças. Diversas personalidades negras fizeram história no Brasil e não podemos deixar cair no esquecimento, pois de alguma forma contribuíram para o desenvolvimento do país. Os negros que fizeram história no Brasil foram escritores, médicos, artistas, arquitetos, engenheiros, professores, pintores, escultores, políticos, desenhistas e poetas como Cruz de Souza, Francisco José do Nascimento, conhecido como Dragão do Mar, Estevão Silva, Ernesto Carneiro Ribeiro, Luiz Gama, patrono da abolição da escravidão no Brasil, Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, Machado de Assis. Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares foi o ícone da resistência negra no Brasil. Liderou o Quilombo dos Palmares. Dandara era uma guerreira negra e foi esposa do Zumbi dos Palmares, com quem teve 3 filhos. Não existem muitos relatos sobre a vida de Dandara, e os relatos existentes sempre se referem a ela com características de lendas. Teresa de Benguela, rainha do Quilombo de Guariterê, no Mato Grosso, liderou a luta do Quilombo contra os soldados portugueses e inovou, criando um parlamento no Quilombo, onde se discutiam as normas que regulavam o funcionamento do lugar. O dia 25 de julho, data da sua morte, é celebrado o Dia da Mulher Negra no Brasil. Carolina Maria de Jesus, escritora brasileira, é considerada uma das primeiras e mais importantes escritoras negras do Brasil. Ela também era compositora e poetisa. André Rebouças, filho de um conselheiro do imperador de Dom Pedro I, estudou engenharia no exterior e construiu docas nos portos de Salvador, Rio de Janeiro e Recife. Propôs também meios para melhorar o abastecimento de água na capital do Império e planejou linhas ferroviárias junto com seus irmãos Antônio e José. Foi um dos fundadores da Sociedade Brasileira contra a Escravidão. Laudelina Campos de Melo, empregada doméstica e ativista política, fundou a primeira Associação de Trabalhadores Domésticos do Brasil. Abdias do Nascimento, intelectual, ator. Foi fundador do Teatro Experimental Negro em 1944 e do IPEAFRO nos anos 80 e dedicou a pesquisa à divulgação da história da África. Ainda ajudou a conceber o Memorial do Zumbi dos Palmares em Alagoas. Durante a ditadura militar, ele foi para os Estados Unidos, onde foi professor universitário. Também foi deputado e senador. Grande Otelo, ator e cantor, foi o primeiro ator negro brasileiro de projeção nacional e internacional e também a participar de vários programas de televisão. Ademar Ferreira da Silva, atleta olímpico. Seu primeiro título foi o Troféu Brasil. Foi o primeiro a ganhar uma medalha de ouro para o Brasil e a ser bicampeão olímpico. Formou-se em Educação Física, Direito e Relações Públicas. Edson Arantes do Nascimento, Pelé, foi um dos maiores jogadores de futebol do século XX. Ruth de Souza, atriz, foi a primeira atriz negra a atuar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e a receber também indicação de melhor atriz com seu papel no filme Sim a Moça, no Festival Internacional de Veneza em 1954. Albuíno Cunha de Azeredo foi governador do Espírito Santo de 1991 a 1995. Ele era formado em engenharia pela Universidade Federal do Espírito Santo. Marielle Franco, socióloga, ativista e vereadora. Estudou sociologia como bolsista na PUC do Rio de Janeiro, cursou o mestrado em segurança pública na Universidade Federal Fluminense
e depois se envolveu com os movimentos pelos direitos dos negros e das mulheres. Foi atuante na Comissão dos Direitos Humanos no Rio de Janeiro, onde foi assassinada. Agora tem uma curiosidade. Você sabia que o Brasil teve um presidente negro? Pois é, o nome dele, Nilo Peçanha, o primeiro presidente negro do Brasil. Assumiu a presidência da República após o falecimento de Afonso Pena, em 14 de junho de 1909, e governou até 15 de novembro de 1910. Bem, neste curto espaço de tempo, não fomos capazes de falar de todos, mas dedicamos toda a nossa reverência e respeito àqueles que fazem história no Brasil todos os dias. Esperamos que os negros, os índios, as minorias sejam lembrados todos os dias como seres de direitos, com dignidade, respeito e equidade.